Aluno André Carvalho respondendo a primeira pergunta sobre o modernismo. Então, o modernismo teve ali suas três fases. A primeira fase teve seu início na Semana de Arte Moderna, no ano de 1922, mais conhecida também por Semana de 22, e teve seu término no ano de 1930. Então, essa fase foi conhecida por uma fase heróica. E ela foi realmente heroína porque ela conseguiu resgatar toda aquela cultura do Brasil que já havia tido deixado para trás, com tanta cultura clássica no ar. Então ela foi uma fase de ruptura, né? Rompendo com os modos antigos. Chega de tanta coisa antiga, chega de tanta coisa clássica. O Brasil ele é independente e o Brasil também deve alcançar a sua independência na literatura. A segunda fase do modernismo teve seu início no ano de 1930 e a sua finalização no ano de 1945. Então ela foi uma fase mais calma, porque a primeira fase já tinha trazido ali a cultura brasileira, já tinha feito aquele impacto, aquela coisa ali, cheguei. Então essa segunda fase, ela foi mais uma fase de consolidação. Já tá tudo aí no ar, a primeira fase já preparou tudo. Agora vamos consolidar, vamos ser uma coisa mais madura. Vamos pegar tudo que já foi colocado e vamos dar força para que isso continue acontecendo na nossa literatura. E também vale ressaltar que ela aconteceu no período da Segunda Guerra Mundial. E a gente já pode perceber que nessa literatura já vai falar, de certa forma, um pouco da violência. Por último, a terceira fase do modernismo teve seu início no ano de 1945, também chamado como Geração de 45, e o seu término não se sabe ao certo. Alguns dizem que foi ali no ano de 1980, mas também tem alguns que já dizem que essa fase ela reina até nos dias atuais, que essa fase nunca deixou de acontecer. Essa fase ela foi marcada também por abandonos. Abandonos de quê? Abandonos de critérios das fases passadas. Lá na primeira fase, lembra que ela buscava ali a literatura brasileira, do jeito dos brasileiros? Mas agora, na terceira fase, ela vai abandonar isso, deixar isso de lado. Ela vai ser uma coisa mais formal, ela vai buscar um pouco mais da estética. E vale ressaltar também que essa fase ela se situou depois da Segunda Guerra Mundial. Ela já estava ali na Guerra Fria, era um período de democratização, um período bem mais burocrático. Aluno André Carvalho, respondendo a segunda pergunta sobre o modernismo. Então a Europa teve sim uma grande influência nessa literatura brasileira, para que o Brasil descobrisse que ele também tem a sua identidade, que ele possui a sua literatura. Mas como? A partir de quê? A partir das correntes de vanguarda, ali grandes pilares essenciais para que essa prática modernista acontecesse aqui no Brasil. E a gente pode se perguntar, como é que uma coisa lá da Europa pode chegar aqui no Brasil, o Brasil aqui no seu cantinho, a Europa no cantinho dele? Simples. Antigamente as pessoas que queriam se aprofundar nos estudos, estudos mais específicos, aqui no Brasil não trazia um estudo tão avançado. Então essas pessoas iriam estudar fora. E algumas pessoas foram estudar na Europa, como podemos citar o exemplo de Anita Malfatti. Ela foi estudar na Europa e quando chegou na Europa ela foi estudar pinturas lá, artes, e lá ela descobriu essas correntes de vanguarda europeias. Então quando ela retornou para o Brasil, ela trouxe todo esse conhecimento e depositou lá na Semana de Arte Moderna, na Semana de 22. Então é a partir disso que a Europa traz grande influência na literatura brasileira. Aluno André Carvalho, respondendo a terceira pergunta sobre modernismo. Então as correntes de vanguarda tiveram 5 pilares essenciais que mais se destacaram, que foram eles: o futurismo, o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo e o expressionismo. Entre eles podemos citar o dadaísmo. Esse dadaísmo, digamos que seja uma coisa meio malucona, uma coisa ali doidona. Por que dele ser uma coisa meio doidona? Porque o dadaísmo fala que qualquer coisa que eu tire ali da sua utilidade natural, do seu habitat natural, e levar para um ambiente artístico, se eu dizer que isso é arte, isso vai ser sim arte. Existe uma obra de Marcel Duchamp que ele simplesmente pegou um objeto de urinar e levou para um museu artístico e automaticamente aquilo se transformou em arte. Ou seja, se eu pegar esse anel que está aqui na minha mão, levar para um ambiente artístico e dizer que isso vai ser arte, isso sim vai ser arte. Então, resumindo, a arte ela é inútil, ela não precisa de uma utilidade, ela precisa apenas ser.
Bruno André Carvalho, respondendo a quarta pergunta sobre modernismo. Então, vanguardas europeias, para que isso serve? O que é isso? Se a gente entender primeiro o significado da palavra em si, vai nos auxiliar para entendermos para que servem as vanguardas europeias. Então, vanguardas, do francês vanguard, significa algo que está à frente. Então, vanguardas europeias, algo da Europa que está à frente. Então, é algo que está à frente para mudar, para trazer uma mudança. Assim como aqui no Brasil, as vanguardas europeias, elas influenciaram ali estando à frente para trazer a mudança do clássico para o moderno.